Olá pessoal, tudo bem? Eu vou resolver as questões do PET de Ciência da terceira semana, volume 2. A questão número 1 diz: o consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, FeS, a partir das seguintes reações químicas. Classifique as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico mostradas a seguir. Então, são dadas as três equações químicas. A partir das equações dadas, faça o balanceamento químico das três equações. Então, vamos começar a partir da classificação que foi pedida. Nessa primeira equação química aqui, nós vemos o sulfeto ferroso, que é uma substância composta, reagindo com o gás oxigênio, que é uma substância simples, formando o ferro, que é uma substância simples, e o dióxido de enxofre, que é uma substância composta. Então, percebam, uma substância composta reage com uma substância simples para formar outra substância simples e outra substância composta. Logo, a gente tem uma reação que a gente diz que é uma reação de simples troca ou de deslocamento, certo? Então, eu tenho aqui o ferro combinado com o enxofre e o oxigênio, substância simples. Nos produtos, eu tenho o ferro como sendo uma substância simples e o enxofre que está combinado com o oxigênio, ok? Nessa segunda equação aqui, nós temos o dióxido de enxofre, que reage com o oxigênio, e nos produtos nós temos o trióxido de enxofre. Então, percebam, eu tenho duas substâncias gerando apenas uma substância. Logo, nós temos uma reação de síntese ou de adição, tá? Quando duas ou mais substâncias reagem para formar apenas uma, eu tenho uma reação de síntese. É o mesmo caso da reação de baixo. Eu tenho duas substâncias, o trióxido de enxofre e a água, produzindo o ácido sulfúrico. Eu tenho também uma reação de síntese. E agora nós precisamos efetuar o balanceamento dessa equação química. Notem o seguinte, aqui nos reagentes eu tenho um átomo de ferro e nos produtos eu tenho um átomo de ferro. Então, o ferro está ok. Aqui nos reagentes eu tenho um átomo de enxofre, o enxofre é simbolizado pela letra S, e nos produtos eu também tenho um átomo de enxofre. Então, o enxofre está ok. Aqui eu tenho dois átomos de oxigênio nos reagentes, e nos produtos eu também tenho dois átomos de oxigênio. Então, o oxigênio está ok. Então, todos os átomos na nossa equação química estão representados corretamente, com a mesma quantidade de átomos. Logo, a nossa equação está balanceada. Eu não preciso mexer nela, ela já veio balanceada, certo? Na nossa segunda equação química, percebam que aqui eu já tenho uma coisa diferente. Eu tenho um enxofre nos reagentes e um átomo de enxofre nos produtos. Porém, eu tenho dois oxigênios mais dois oxigênios, 4 átomos de oxigênio nos reagentes. E nos produtos eu tenho apenas 3 átomos. Então, eu preciso balancear essa equação. Notem o seguinte: se eu colocar aqui meio, um coeficiente antes do O2, eu consigo balancear essa equação. Meio multiplicado por 2 dá 1. Então, aqui eu tenho um átomo de oxigênio. E aqui eu teria 2. Então, 2 mais 1, eu tenho 3. E nos produtos eu também tenho 3. Então, eu consegui balancear a equação. Porém, normalmente a gente usa coeficientes inteiros e não coeficientes fracionários. A gente pode, então, multiplicar todos os coeficientes por 2 para poder a gente eliminar essa fração aqui. Então, resulta nessa equação química abaixo. Esse coeficiente aqui que não aparece diante do SO2, ele é 1, né? A gente não precisa escrever o número 1. Então, 1 vezes 2 dá 2. Meio vezes 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Lembrando, o número 1, em coeficiente e em índice, não é escrito. Tá? A gente não precisa escrever o número 1.
Então, por isso que eles não aparecem aqui nem aqui. Tudo bem? Essa equação de baixo aqui, ó, ela também está balanceada e ela possui os menores coeficientes inteiros. A gente eliminou a fração que tinha na equação de cima, embora todas as duas estejam corretamente balanceadas. Mas a de baixo é o que geralmente se pede nos exercícios. Vamos então verificar os átomos. Então aqui nós temos 2 átomos de enxofre nos reagentes e 2 átomos de enxofre nos produtos. Então, o enxofre está ok. Aqui nós temos 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio. Mais 2 dá 6 átomos de oxigênio. Ou seja, nos reagentes, nós temos 6 átomos de oxigênio. E nos produtos, 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. Então, a gente tem a mesma quantidade de oxigênio tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, o oxigênio também está ok. Logo, a nossa equação química está devidamente balanceada. Vamos agora analisar nossa última equação química. Temos um átomo de enxofre nos reagentes e um átomo de enxofre nos produtos. Então, o enxofre está ok. Aqui nós temos 3 átomos de oxigênio, mais um átomo de oxigênio. Então, no total, nós temos 4 átomos de oxigênio nos nossos reagentes. E nos produtos, nós temos também 4 átomos de oxigênio aqui nos produtos. O oxigênio também está ok. E aqui nós temos 2 átomos de hidrogênio nos reagentes e nos produtos 2 átomos de hidrogênio também. Então, o hidrogênio está ok. A equação química já veio balanceada. Então, a gente não precisa fazer nada aqui, certo?